Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Irmão de Farda. Do meu lado aqui, o Cabo Marques. Salve, salve. Tudo bem? Beleza? Pessoal, de início, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir. Hoje o nosso convidado é um sargento do Exército, formado em 2011, formado em Direito. Estamos aqui hoje com o Sargento Matheus. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês essa noite. Sargento, como tudo começou? Tipo, o senhor lá atrás, pensando em se formar no Exército, antes de entrar no Exército, o senhor pensava em seguir carreira, pensava em advocacia, qual que era o pensamento do senhor? Na verdade é assim, eu cresci em uma vila militar, meu pai ele é sub da aeronáutica, em São Paulo. Eu sou gaúcho, mas eu morei até os 22 anos praticamente em São Paulo, que foi quando eu fui para a ESA. Até os 17 anos mais ou menos, eu queria jogar bola, né? Eu nunca me destaquei no futebol, mas eu sempre joguei bem, né? E aí com 17, 18 anos mais ou menos, meu pai chegou para mim e falou, e aí, não deu, né? E como eu cresci em uma vila militar, 75% mais ou menos dos meus amigos ou são ou eram militares, né? Militar de forma ampla, coloca aí também Polícia Federal, Polícia Civil, tenho amigos na Polícia Federal, amigos na Polícia Civil. Então também foi um estímulo assim a entrar para a vida militar, né? Por ter crescido na vida militar, esse tipo de coisa. Aí com 18 para 19 anos mais ou menos, eu comecei a fazer cursinho para SpaceX na época e não passei com 19 nem 20 anos é o limite de idade, ou era na época, né? Não sei hoje. E aí eu prestei para a ESA. Aí no primeiro ano eu não passei na ESA, no segundo ano foi que eu passei na ESA, né? Que no caso foi em 2010. Então o senhor foi dispensado do serviço obrigatório? Não, eu não quis, na verdade, eu não quis. Eu me alistei em 2005, se eu não me engano, e eu não queria seguir como soldado. Eu queria a carreira militar, né? Não ali só o temporário, no caso. Então também não quis. CPUR foi me oferecido, também não quis, entendeu? Porque eu queria ser militar de carreira. Que legal. Foi assim. E na parte da ESA, como que foi a adaptação, toda essa parte que é a parte pior, digamos assim, que é a parte de adaptação. Uhum. Que é ralação, você troca o dia pela noite, fica estudando todo dia. Não, foi assim, é que na verdade, como eu falei, como eu tenho muitos amigos que são ou eram militares, na época que eu estava estudando, fazendo cursinho, já tinha amigo que já estava na AMAN, já tinha se formado na ESA, já tinha oficiais, ou da aeronáutica, IAR, AFA, etc. Então eu já sabia mais ou menos como era o dia a dia na ESA. Entendeu? Então não foi um choque aquilo, porque você sai da vida civil e vai para a vida militar, é aquele choque, né? Para mim não foi tanto um choque. Só que sempre que eu comento, eu falo que a minha vida no Exército, ela começou a dar errado no segundo dia. Por quê? Né? No segundo dia, porque assim, eu me apresentei, eu não lembro agora a data exatamente, ali na semana 0, né? Bicho forme, camisa branca, calçadinhas e tal. E aí tem uma entrevista. Todo dia tem uma entrevista, e a minha entrevista foi no segundo dia. E o tenente responsável por fazer essa minha entrevista, dentre as perguntas, ele perguntou qual era a minha religião. E eu sou ateu. E aí isso daí pra ele deu pra ver assim que ele não gostou dessa resposta. Entendeu? Ele me questionou, mas como assim você é ateu? Você não acredita em nada? Não. Ele não gostou, né? E ao longo do ano, do período básico ali, revista de armário, tudo era Matheus, né? Era tudo eu, entendeu? Então, assim, o período básico foi uma merda. E eu era atleta de natação desde o básico, que no básico eu ganhei todas as competições de natação. E aí, no final do ano, ele me chamou, perguntou, você vai para a SLOG ou você vai para a ESA? Eu falei, vou para a ESA. E aí, ele falou, não, eu vou fazer uma carta de recomendação para o comandante da equipe de natação da ESA, né? Para você fazer parte da equipe. Eu falei, não, tudo bem. E aí ele fez essa carta e coloca numa pasta e entrega pra gente apresentar, como se fossem nossas alterações. A mesma coisa, né? Entrega na ESA.
E aí, por curiosidade, eu fui ler e eu li lá. Na entrevista ele coloca, eu não lembro exatamente quais foram as palavras que ele usou, só que foi mais ou menos assim, preocupante por ser ateu, sabe? Alguma coisa do tipo assim, fica de olho, porque é ateu, então... Vai fazer merda. Vai fazer merda, é isso, entendeu? Então assim, desde o segundo dia eu já tive um problema, e aí quando eu fui pra ESA eu tive um outro problema, porque assim, a gente se apresentou mais ou menos em janeiro, e em fevereiro, começo de fevereiro, era aniversário de um tenente, o comandante do meu pelotão. E aí o capitão comandante do curso de artilharia, tava uma rodinha de alunos ali, né? E ele perguntou, quem que aí é do pelotão do... Eu não lembro agora o nome do tenente. E aí eu falei, eu, né? Ele, então é o seguinte, você vai comprar uma lembrança pra ele, você vai fazer uma dedicatória pra ele. Aí eu falei, não, tudo bem, vou... fazer, né? Ordem, fazer o quê? Aí juntei ali o pelotão e falou, o capitão mandou fazer isso, cada um dá R$2. Tinha um local lá que vendia estatuazinhas, esse tipo de coisa. Fui lá, comprei uma lembrança. E aí no dia do aniversário dele, o capitão me chamou, falou, Matheus, vai lá, faz a dedicatória e tal. Eu fiz, tudo bem. O problema é que pra visão dos outros sargentos, né, eu era um chupa-bola, né? Porque, aniversário do tenente, o aluno me compra um presente pro cara, entendeu? E aí, até o meio do ano, era Matheus pra cima e pra baixo, era só eu, entendeu? Tanto que na Ciesp, eu fui subcomandante da Ciesp, entendeu? Porque eles queriam me fuder, entendeu? E aí, foi só no meio do ano, eu faço aniversário dia 26 de junho. Um amigo meu, que se formou comigo também, faleceu em Jundiaí, indo para Três Corações em 2014, ele faz aniversário dia 27. Então eu dia 26 de junho e ele dia 27 de junho. Naquela semana, por coincidência, um sargento fazia aniversário. E aí ele chamou todos os alunos, a gente estava no campo, eu lembro até hoje esse dia. E ele falou, é aniversário do sargento, tal, nenhum aluno aí se prontificou a comprar um presente para ele, bababá. E aí nisso eu levantei o braço, né? Porque eu percebi que ele estava me cutucando nesse sentido. E aí ele falou assim, não, baixa o braço, não vai falar nada. Aí baixei o braço, ele terminou de falar um monte de coisa. E aí quando terminou ele me chamou. Falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. Aí ele me chamou de canto. Aí eu perguntei, mas eu tô falando com sargento ou é homem para homem? É aluno sargento ou homem? Aí ele tirou os macarrãozinhos dele ali, né? A divisa. A divisa, isso. Até o nome já esqueci. Tirou a divisa para indicar, não, você pode falar homem para homem. Eu falei, então primeiro, eu não vejo diferença entre sargento e oficial aqui. Eu sou aluno, vocês são instrutores. Para mim não tem diferença. Eu não gosto de ninguém. Daí, eu tô aqui para me formar sargento, não tô aqui para fazer amizade com ninguém. Tá? E falei mais um monte de coisa e falei, na verdade o presente o capitão mandou eu comprar, não foi por livre e espontânea vontade que eu decidi comprar. E aí deu aquele choque, né? Mas foi por isso, não sei, eu não sabia, se eu soubesse, porque os sargentos vieram me fudendo por 6 meses. Entendeu? E ninguém perguntou a história. E ninguém veio falar comigo. Tanto que daí, numa dessas, eu falei pra ele. Eu falei, sargento, mas o senhor sabe onde eu moro. E ali no alojamento da artilharia. Era só ir lá e perguntar o que aconteceu. Mas não, me trataram desse jeito. Eu sou aluno, fiquei quieto, tudo bem, pra mim tanto faz. Entendeu? Só que vocês me trataram do jeito que vocês me trataram até hoje. A gente sabe o porquê. E agora descobriu que esse tratamento não foi correto. Aí ele conversou com os outros sargentos vieram pedir desculpa pra mim e tal, mas nisso eu já tava pra me formar sargento, né? Então, assim, minha vida na ESA foi meio conturbada, assim, entendeu? Então eu já tive uma visão um pouco vendo a parcialidade de algumas pessoas que compõem o Exército, né? Isso daí se aflorou muito mais depois que eu me formei, né? Principalmente depois que eu fiz Direito, aí se aflorou de vez, entendeu? Então, o senhor falou um pouco da Ciesp, como que é ela? A Ciesp? É um campo, só que é um campo assim bem puxado mesmo, entendeu? O horário de descanso é pouquíssimo e
E os deslocamentos são muito longos, entendeu? Mochila é muito pesada. Esse tipo de coisa. É um campo bem puxado. É um campo entendeu? mais pra sugação, pra... Não, ele é muito profissional. É muito profissional. Entendeu? Não tem muita sugação. O campo em si, é sugado. Entendeu? Eles não precisam sugar. Porque, por exemplo, você vai subir uma cota com aquela mochila super pesada, porque lá em cima vai ter tiro de alguma coisa. Entendeu? Então, assim, por exemplo... se eu não me engano, a minha CESP começou domingo à noite e ela terminou sábado de manhã. Então a gente fez toda a CESP e no último dia a gente fez a marcha de 52 quilômetros. Então assim, a gente já estava cansado de dormir 2, 3 horas por noite, deslocamentos longos com mochila pesada e aí depois fazer essa marcha, entendeu? Então ela é sugada por si só, entendeu? Mas é muito profissional mesmo a CESP. Até a parte de teoria. Tudo muito profissional, mas é muito sugado, entendeu? É assim. Esse período de 2 anos de formação, ele é tipo bem teórico ou tem bastante campo? Como que funciona esse período? Então, no período básico são 3 campos. São 3 campos no período básico. Eu não me lembro agora o nome dos campos. E quando você termina, você escolhe a sua arma, né? A artilharia, a infantaria, a cavalaria, ou quem vai para slog também, tendência, material bélico e tal. E aí depende de arma para arma, né? Então artilharia a gente faz muito campo porque a gente tem que atirar, treinar, mexer com o obuseiro. E aí a gente tem campo, mas é sempre com muito profissionalismo. Entendeu? É sugado, mas é, como eu falei, né? É campo, não tem jeito. Esse momento de escolher a arma é no começo, no meio, no fim? Durante o período básico você vai fazendo provas. Entendeu? E aí essas provas vão te dar a sua classificação. Dependendo da sua classificação, o número de vagas. Entendeu? Vai acabando. Depende da sua nota, você escolhe a arma que está aberta, entendeu? E como foi a decisão do senhor de vir para Itu? Porque primeiro que aqui é bem concorrido. Só que a gente sabe que também não é fácil. Sim. E o senhor escolheu... Isso. Alguém pagou um bizu? Não, porque como eu cresci em São Paulo, eu queria voltar para São Paulo. Só que como eu tinha feito período básico em Jundiaí, eu não queria voltar para Jundiaí, entendeu? Porque aqui tem de artilharia, a gente tem Barueri, Itu e Jundiaí. Isso. Barueri falavam muito mal, que muito campo, sabe, esse tipo de coisa. Ninguém queria ir para Barueri. E aí ficou Jundiaí ou Itu. Aí eu falei, mas Jundiaí eu já conheço. E não tenho boas recordações aí daquele quartel, entendeu? E aí eu escolhi Itu, entendeu? Foi desse jeito. E foi concorrido? O quê? A vaga daqui de Itu? Não. Ela terminou, acho que na classificação 60 e alguma coisa, mais ou menos. 62, 63, por aí. Tiveram 3 sargentos de artilharia, né? Isso. Eu fui o do meio, entendeu? Veio um mais antigo, eu, e um mais moderno. O senhor, quando o senhor se formou sargento, o senhor já teve esse encaminhamento para o PQD? Como que funciona isso? Isso, assim, na escola, eles dão um número de vaga, vão abrir 200 vagas, se eu não me engano, eu acho que foram até isso mesmo, 200 vagas para o PQD, para os recém-formados sargentos. E quem é voluntário? Aí você dá seu nome, voluntário. Só que muita gente é voluntária, principalmente os alunos de infantaria, todo mundo quer fazer, né? É um ou outro que não quer, a maioria quer. E aí é TAF. Tem um TAF que é o mesmo TAF que tem quando você entra para fazer o PQD. Tem um TAF. O TAF do PQD, 25 minutos, 5 km clássico turno, acho que 15 barras, subir 5 metros na corda só com o braço, esse tipo de coisa. E dependendo da sua classificação, você entra dentro desses números, dessas 200 vagas, entendeu? Eu lembro até hoje que eu fui o 100. Eu fui o 100, certinho. O 100. Rapaz. Mas não tinha opção, eu não sei... de fazer esses cursos, montanha, PQD, na formação da ESA? Lá eles o PQD não. O PQD não. É só o montanha tem como fazer, Caatinga e Pantanal, se eu não me engano. São esses 3 aí. Só que também é tudo classificatório e tem também o... Né, por exemplo, o amigo do amigo, né? Então, isso aí também
Também existe. Eu cheguei a tentar fazer o Pantanal, só que aí me barraram. Porque eu era atleta de natação, vou contar a história. Só que é o seguinte, na ESA é muito frio. E a prioridade lá são as instruções, não é você competir, né? Então, o atleta de natação vai para a piscina 5h15 da manhã. Só que pensa só, Três Corações, junho, 5h15 da manhã. Meu, você chega lá, tá aquela névoa em cima da piscina. Isso é louco. E eu não me dou com frio. Sou gaúcho, mas não me dou com frio. Entendeu? E aí eu odiava nadar, porque era muito dolorido, entendeu? Pô, 5h15 da manhã você tinha que estar lá nadando. Era horrível aquilo. E eu era o segundo melhor nadador da ESA. Eu tenho minha medalha de prata lá, que teve uma competição interna. Eu tenho em casa minha medalha. E quando eu quis sair do curso, o capitão lá responsável, não me lembro o nome dele, ele ficou doido comigo, né? Porque ele queria que eu nadasse, afinal eu era o segundo, entendeu? Porque tem competição entre a IAR, a Escola de Sargento da Marinha e a ESA, né? Tem essa competição e ele queria que eu nadasse, só que eu não queria treinar, entendeu? Porque era muito dolorido. E ele foi o responsável por ver quem que ia fazer o Pantanal, porque o Pantanal tem muita natação. E aí foram todos os alunos que nadavam bem, e aí eu me voluntariei. E aí ele falou, agora você quer vir aqui, entendeu? E aí ele, na hora ele me cortou, entendeu? Nossa, já foi cortado pelo próprio comandante, é foda. Não foi o meu comandante, não foi o comandante do curso de artilharia. O comandante é responsável pela equipe natação. De natação. Entendeu? Porque eu saí da equipe, ele não gostou. Ele foi no curso de artilharia, conversou com o capitão, um outro capitão, não um comandante. Esse outro capitão me obrigou a ir lá. Aí eu fui mais uns dias, falei, não vou mais, eu não quero. E foi. E o PQD, como que é o curso de PQD? Quem tem vontade de fazer? Sim. Tem algum bizu para passar? Fortalecimento com a perna, né? Perna o tempo todo, você vai treinar a perna o tempo todo. O PQD, assim, são 3 horas só de curso por dia. Nossa, mas 3 horas é pouco, besteira. Só que fica fazendo canguru sem parar durante 3 horas, mais cedo ou mais tarde você não vai aguentar, né? Mesma coisa, vamos fazer flexão, mais cedo ou mais tarde você vai cansar de fazer flexão, né? E o PQD é assim, é o tempo todo você fazendo canguru, desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. Isso se você não for pra escolinha. Escolinha mais 15 minutos. E eu fui todos os dias, eu fui pra escolinha, entendeu? Todos os dias. Se eles pegam você assim meio que conchebrando ali, ó, só anota o teu número, e aí eles vão falando o número. O número que ele vai falando, você vai indo embora, né? Então, 01 pega o capacete dele e vai embora. 02 pega o capacete dele e vai embora. E aí se ele não falou o teu número, o meu era 217. Ele nunca falou. Acho que não tinha lá na tabela dele, não existia esse número não. Nunca falou. Então assim, é bem sugado, mas tem umas histórias legais aí do PQD. Bom, tem 3 histórias interessantes aí. Tem uma do Toros, cara, que é o seguinte, o Toros, eles colocam pessoas da mesma altura, porque o Toros vai no ombro, né? E você vai fazendo canguru com o Toros, certo? Joga o Toros de um ombro. O Toros é uma barra de metal com concreto dentro, entendeu? E ela tem mais ou menos 4 metros de comprimento. É um cano PVC, só no lugar de ser PVC é de ferro mesmo, entendeu? Com concreto dentro. E aí, canguru com aquilo, aí joga pro outro ombro, canguru. E aí, essa vez, tava eu em terceiro, então tinha um aluno da infantaria, não lembro o nome dele, tava o Crisóstomo, que fez o básico comigo em Jundiaí, da infantaria, tava eu e o Marcão da cavalaria, atrás de mim, o negão, porra, marombado. E aí o Crisóstomo virou pra trás e falou assim, caralho, Matheus, tô na merda, eu tô só pendurado na barra. Então no lugar de você estar levantando, você tá pendurado, sendo levantado, certo? Foi isso daí que ele indicou. E aí eu falei, pô, mano, eu também tô na merda, eu também tô só pendurado. E eu pensando assim, porra, os dois devem estar fazendo uma força do caralho, né, velho? Só que daí eles trocam, ele apita lá e tal, e troca os postos, assim. O primeiro vai pra último, o último vem pra segundo, ele faz uma troca. E aí o Marcão veio pra minha frente, o Marcão foi pra primeiro, eu fui pra segundo, e o moleque da infantaria, que eu não lembro, foi pra terceiro. E aí ele comentou comigo, falou, mano, eu tô na merda, velho, eu tô só pendurado na barra.
Aí eu falei, nossa, velho, o Marcão tá levantando todo mundo, mano, porque se eu tô pendurado, o Crisóstomo tá pendurado, e o outro tá pendurado, o Marcão tá levantando todo mundo, pô. E aí, beleza, acabou o Toros e a gente foi devolver, que tem um local lá que você coloca, né, o Toros. Quando a gente tava chegando, o Marcão falou pra gente assim, bom, foi mal, eu só tava pendurado. Eu falei, mas então o que tava levantando o Toros? Se todo mundo tava pendurado, o que tava levantando o Toros? Revezava pendurado nele? Cara, eu acho que assim, você tá tão na merda que você nem sente a força que você tá fazendo. Entendeu? Porque você tá muito sugado. Tá já muito tá sugado. No já. Muito. Entendeu? Então você saiu do teu corpo já. Entendeu? Aí tem uma outra história também. Tava aí o Nilo é um parceiro meu de artilharia também. E ele tava do meu lado, né? E umas 2 horas antes, logo no começo do curso, tinha um moleque na nossa frente que ele riu por algum motivo. Aí, cara, os caras fizeram ele pagar canguru até o talo. Até o talo. Porque assim, o canguru lá, você fica com o pé no chão, coloca o outro na frente, abaixa, certo? Levanta, volta o pé, coloca o outro na frente, abaixa e levanta. Quando eles querem te sugar, eles mandam pra você fazer o canguru pulando. Esse aqui, mano, esquece. Se você fizer 30, você vai cair pro lado. E aí eles vão, 10 canguru, o cara faz 10. 10 canguru, o cara faz 10. 10 canguru, o cara faz... Porque é pra sugar mesmo. E eles sugaram muito esse moleque porque ele riu. Aí passou assim umas 2... E eu falei, caralho, né, o moleque ainda tá em pé, mano. Passou. Quando a gente foi fazer a ginástica básica, é assim, canguru, polichinelo. Canguru, flexão. Canguru, barra. Canguru, é só canguru e alguma coisa pra fingir que tá fazendo outra coisa. E aí, tinha um moleque na nossa frente que ele não sabia fazer polichinelo. Véio. Sabe aqueles caras que ele levanta um braço, abaixa o outro, todo torto? Essa foi a minha reação, ri, mano. E eu no Nilo, nossa, se segurando pra não rir, e o moleque fazendo aquele polichinelo todo torto, e a gente querendo rir, aí de longe, eu vi um instrutor que viu a gente rindo, porque não dava, a gente tava... Não dava pra aguentar, o moleque tava todo errado, sabe? Jogava uma perna e um braço, todo torto, era desse jeito. Aí eu, querendo rir, o instrutor viu, eu falei, nossa, Nilo, fudeu. Aí o Nilo olhou e falou, mano, tamo fudido. Aí o instrutor veio, mano, leão pra matar a gente. Quando ele chegou perto, velho, ele viu esse moleque fazendo polichinelo, falou que salvou a gente. Ele viu, ele parou, falou, caralho, ô sargento, como é que você se formou? Você não sabe fazer polichinelo, cara. Mano, o moleque era muito ruim, mas fazia tudo errado. Meu... E aí, pô, ele falou, mano, esse daí nem eu aguentei, por sorte, senão a gente já tá morto agora sem perna hoje em dia. Esse aí foi fogo. E o lendário 66? 66, ele é da turma de soldado de 66, se eu não me engano, né? Isso. Ele já deve ter seus 480 anos de idade já. Ele é muito velho, assim. Não, ele deve ter, assim, uns 80, de verdade. Uns 80 anos mais ou menos ele já deve ter. Então, na verdade, ele tem problema no joelho, né? Inclusive o pessoal até briga, desce do cavalo, tal, porque ele anda como se estivesse montado no cavalo, entendeu? E ele... Só que ele dá muita moral pro pessoal que tá lá, entendeu? Ele, você tá na merda? Bora, paraquedista, quem quer ser um paraquedista? Vamos saltar do avião. Ele dá muita moral, ele não suga, entendeu? Ele tá ali pra dar moral pro povo, ele não tá ali pra sugar o povo. Entendeu? Mas ele é uma figura, cara. Ele é uma figura. A maioria do pessoal que eu vi no quartel, que é PQD, tem problema no joelho. Uhum. O pessoal lá, eles orientam o pessoal que machuca o joelho a fazer algum tratamento ou forma de andar diferente. Não, porque a subida lá tem um subtenente que ele subia em zigue-zague. Toda subida ele subia em zigue-zague. Ele disse que é exatamente porque ele tinha problema no joelho por causa do PQD. E para forçar menos. Sim. Então é o pessoal que orienta ou o pessoal que busca? Não, eu acho que isso aí é instinto mesmo. Tá doendo, então eu vou procurar um meio de doer menos. Doer menos, entendeu? Não tem, é um problema no joelho, né? Como eu falei, é o canguru o tempo todo. E o joelho, ele não serve para isso, né? Tanto que, assim, as pessoas que treinam em academia, eles orientam, o instrutor da academia ele orienta a deixar o joelho em 90 graus quando vai fazer agachamento. E no PQD, você tem que sentar no calcanhar, né?
E esse movimento, esquece, cartilagem, mais cedo ou mais tarde ela vai embora, entendeu? Não aguenta. Então o corpo não foi feito para isso, entendeu? Mas fazer e a chegada do senhor aqui em Itu, como que foi? Então, eu me apresentei em abril por causa do PQD. E em julho eu fui fazer um estágio de patrulha na AMAN. E nesse estágio de patrulha eu me acidentei. Eu era um homem carta, era de madrugada, e eu piscando a lanterna na carta, então piscava a pupila, né? Dilatava e ia voltando, tudo escuro, não via nada. Numa dessa piscada que eu olhei onde eu tô, pisei em falso, caiu eu e o André. A gente caiu. E aí eu rompi parcialmente o ligamento do joelho. Então assim, eu me apresentei em abril, aí fiquei maio e junho, me machuquei em julho e fiquei mais uns 3 meses engessado, entendeu? Então praticamente o primeiro ano aqui passou e eu não vi, entendeu? Meu primeiro ano aí eu sempre estava fora do quartel por algum motivo. Mas assim, a questão de adaptação à tropa é bem diferente, porque na ESA, como não tem diferente da AMAN ou até da IAR, que existe o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, na ESA não tem. Então você só está habituado a receber ordem, nunca a dar ordem, né? E aí você chega aqui, agora você é sargento, então você tem que dar ordem para os cabos, dar ordem para os soldados, para os recrutas, entendeu? Então essa girada de chave é importante, mas não é tão simples assim, entendeu? Ainda mais para mim, assim, eu nunca tive, desde a ESA, tanto que inclusive no começo eu coloquei, que eu nunca tive assim essa diferença de pessoas, né? Eu trato da mesma forma o recruta, eu trato da mesma forma o coronel, entendeu? Isso inclusive, né, me deu problemas futuros, certo? Então, por eu tratar todo mundo igual, né, com respeito, obviamente, à hierarquia, ao coronel, os superiores a mim, só que tratar como homem, isso daí no quartel a gente sabe que tem que ter um pouco dessa frieza, né, no tratamento. E eu sempre fui muito mais humano, digamos assim, nessa perspectiva, entendeu? Só que esse jeito de ser humano lá no quartel, a gente sabe que deu liberdade tem a libertinagem. Uhum. E sim. O senhor já passou por alguma situação a qual deu liberdade e recebeu uma libertinagem? Não, que eu me lembre não, assim, porque assim como eu dou respeito, eu exijo respeito, entendeu? Então assim, a gente tá brincando, só que quando tá falando sério, entendeu? Então, já dei bronca em soldado, já dei bronca em cabo, e já dei bronca em sargento, mas nunca foi assim, faltando com respeito, entendeu? Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa mesmo, né? Eu acho que você sabendo se impor, você não precisa ser autoritário, né? Não precisa do autoritarismo, basta ser respeitoso, entendeu? Eu acho que essa é a forma correta aí de agir. O senhor passou 2 anos sendo sugado lá na ESA. Quando o senhor vê os recrutas, sempre o sargento novo, ele quer fazer a mesma coisa com o recruta, passar isso, sugar o recruta ou... Não, eu acho que vai, como eu falei, acho que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais calma, tem pessoa que não, que quer fazer acontecer. É claro que a gente acaba de se formar, e como eu falei, a gente não sabe como que é o dia a dia na tropa. Então você chega e você é responsável pelo curso de formação de cabo. Você vai se espelhar no que você passou na ESA, porque você não sabe o que tem que ser feito. Você aprendeu aquilo, você vai transferir aqui para o curso, certo? E aí, muitas vezes, a gente olha e fala, pô, eu acho que isso aqui não tem por que eu fazer. Eu passei por isso, mas não faz sentido, entendeu? Por exemplo, brincar com comida, jogar água na comida, sabe? Esse tipo de coisa que eu não vejo fundamento, nunca fiz. Agora sim, pô, curso de formação de cabo. Eu era atleta, fui pro PQD, então eu gostava de atividade. Então eu queria correr, queria fazer barra. Então no curso, por exemplo, quando era meu momento ali de comandar, tratamento físico ali era em primeiro lugar, entendeu? Mas eu acredito que eu nunca fui assim, nunca extrapolei
o limite ali, né? Isso daí eu acho que não, coisas que eu já passei, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa não, entendeu? Então você viu muita gente sendo, tipo, no curso, o tratamento é e quando chega aqui depois no quartel, o tratamento é totalmente diferente, porque aqui tem coisa que pode, tem coisa que não pode, ainda mais conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando, tem que sugar menos recruta. Tem isso também, tem isso. Por exemplo, a gente via, quando eu cheguei, você podia mandar um soldado pagar flexão, entendeu? Hoje em dia, se fizer isso, meu Deus, né? Não pode mais soldado pagar flexão, entendeu? Tanto que teve sargento punido por mandar um soldado pagar flexão. E eu, quando estava na ESA, tá me olhando por quê? Deixa 20, entendeu? Tinha até um capitão que ele falava pra gente passar, porque o curso de artilharia fica atrás do curso de engenharia. Ele falava, para passar pelo curso de engenharia você tem que deixar 10 barras, entendeu? Senão você tem que dar a volta lá não sei aonde. Então assim, mas tudo, sabe, eu acho que não precisa de tanto, mas hoje em dia também eu acho que puxaram a corda muito pro outro lado, entendeu? A gente vê aí treinamento dentro de quadra, enquanto antigamente você rastejava no mato, no barro, hoje em dia é na quadra, entendeu? Então mudou bastante, né? Por isso que conforme vai passando o tempo, o pessoal sempre fala, meu ano foi mais sugado, meu ano foi mais sugado, porque conforme vai passando... Vai acochambrando. Eu não sei assim se o momento político também envolve isso, certo? Então, se a gente for para pensar os direitos antes da Constituição de 88, os direitos depois da Constituição de 88 mudaram. Então tem tudo isso, né? A gente vê aí as declarações de direitos humanos entrando cada vez mais no Exército, entendeu? Então tem isso daí que influencia, né? E como veio a inspiração ou a vontade do senhor de estudar direito? Porque o senhor teve oportunidade de fazer outra coisa, certo? Como foi o baque? Estudar direito. Então, foi assim, eu sempre tive, como eu falei, esse senso de justiça. Pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tanto que eu tive um problema em 2014 com o capitão, né? Que ele chamou a companhia ali, a bateria, para correr e falou, quem não me acompanhar na corrida vai ficar sexta-feira à tarde fazendo faxina. E eu estava no segundo ano de sargento, o Jonathan um ano mais antigo do que eu e o Caramês um ano mais moderno. E o Caramês tinha acabado de chegar e o Jonathan é aquele menino quietinho, sabe? Aquele menino bonzinho, que falou, tá falado. E os dois não acompanharam ele na corrida. A gente achou que ele estava falando para os recruta, né? Porque normalmente a ordem dessa é pro recruta, não vai deixar um sargento de final de semana fazendo faxina. E aí ele, na hora da formatura, ele falou, o sargento fulano de tal, sargento Caramês, sargento Jonathan de faxina. E aquilo ali me indignou, principalmente porque a mulher do Jonathan, ela estava grávida na época. E aquilo me indignou muito. Eu falei, mas peraí, isso daí, assim, hoje eu vejo como um constrangimento legal, eu vejo como um abuso de autoridade, alguma coisa do tipo, porque não tem fundamento, né? Um desvio de função. Pô, como que você vai pegar um sargento porque ele não conseguiu acompanhar o capitão na corrida, você vai punir ele? Não tem fundamento, certo? E aí eu, indignado, fui na sala do capitão, fui falar com ele. E eu falei, capitão, pô, não concordo com isso, tá? Eu não lembro exatamente o que eu falei. E ele falou, não, Matheus, aqui eu que decido isso daí, não sei o que lá, blá. E eu falei, capitão, é o mesmo que falar, vamos todo mundo pra piscina e quem não me acompanhar na piscina vai ficar de escolinha, o senhor mesmo ficaria. E aí isso daí ele ficou puto, entendeu? E aí ele queria me matar, me tratou mal. E aí ele me perseguiu o ano todo, entendeu? Então assim, desde a ESA, como eu contei, eu vi já muita coisa errada no Exército. E junto a isso me veio eu fiquei descontente com o Exército por tudo que estava acontecendo, entendeu? E aí eu decidi fazer direito para prestar concurso para sair do Exército, entendeu? Só que aí no meio da faculdade eu me acidentei, entendeu? E aí que
que o barco desandou, entendeu? Foi assim. E como que foi a parte de estudar? Foi difícil? O senhor já veio papirando antes? Na verdade eu já estudava antes da faculdade de Direito, eu já queria prestar concurso aí, então eu já estudava Direito antes da faculdade, e eu sempre, na verdade, gostei de Direito, né? Porque eu sempre tive essa personalidade de, quando eu não concordo, eu levanto o braço e falo que eu não concordo, entendeu? E então isso, assim, para quem quer entrar na carreira jurídica é bom. Você tem que ter essa predisposição a questionar algo quando você acredita que está errado, entendeu? E aí isso daí para mim foi muito bom, entendeu? Então eu me apaixonei pelo direito, né? E estudo até hoje, né? Com muito carinho, muito amor pelo direito, entendeu? E qual parte do direito o senhor gosta mais? O direito, ele é muito amplo, né? Ele trabalha Exatamente. com muitas áreas do direito. A galinha dos ovos de ouro do direito é o direito penal, né? A maioria dos alunos gostam do direito penal, eu também gosto do direito penal, justamente por ter tanto um amor pela segurança pública e o poder judiciário. Então, o direito penal, ele junta, né? Ele trabalha muito esses dois, tanto o trabalho da polícia, o trabalho da segurança pública com o mundo jurídico mesmo, entendeu? Então o direito penal é aquele que eu mais me adaptei, né? Tive mais carinho por ele. E o direito administrativo, porque como eu comecei a ter muito problema no quartel por estar fazendo direito, né? Então eu comecei a estudar muito o direito administrativo para ver o que estava acontecendo no quartel, se aquelas atitudes poderiam ser tomadas, entendeu? Então isso daí também me fez me especializar em direito administrativo e direito penal, entendeu? O senhor fez a faculdade para fazer concurso. Isso. O senhor foi para Polícia Federal, alguma coisa assim? Chegou a prestar algum concurso? Passou? Eu cheguei a fazer a Polícia Civil, para delegado da Polícia Civil, só que eu não tenho os anos de atividade jurídica, entendeu? Eles exigem atividade jurídica, então por esse motivo nem teria como eu ter passado, mas de fato eu não passei, né? Não cheguei na média. Eu fui bem na prova, mas não cheguei a alcançar a média, entendeu? E na parte jurídica militar, o senhor já sofreu algum abuso de autoridade porque o pessoal, por alguma conduta que alguém entendeu errado, e o senhor justificou e conseguiu? Consegui não. Não, é porque o que acontece é o seguinte, no meio militar das Forças Armadas, o competente para julgar transgressão disciplinar é o comandante da companhia, né? Depois, dependendo da punição, é o comandante da unidade. Acontece que muitas vezes o comandante da companhia ele não é formado em direito, ele não tem nenhum estudo de direito. Então, não importa ali o que você alegar, entendeu? Você pode alegar diversos princípios do direito que ele desconhece esses princípios, entendeu? E a gente sabe que tem muito, né? Você gosta ou não gosta? Isso, exatamente, entendeu? Não importava o que eu ia alegar, eu já estava condenado, entendeu? Então... O senhor disse que quando estava fazendo a faculdade, a coisa meio que desandou. Isso. Foi o motivo do senhor ter saído em 2019? Foi um dos motivos, né? Na verdade, assim, como eu já estava estudando Direito para concurso, em 2016, teve uma situação com um soldado no quartel que ele ia ficar punido, só que essa punição não estava publicada em boletim interno, né? O Eduardo Bueno. Um abraço aí pro Eduardo Bueno, né? Tá lá em Manaus, sargento Góes agora, sargento, né? Tá lá em Manaus. Ele era soldado na época e ele ia ficar punido 30 dias, se eu não me engano, por uma coisa que aconteceu fora do quartel, uma coisa assim, nada a ver com a vida militar. E o capitão, eu era sargenteante e sargento de dia aquele dia, foi dia 19 de outubro de 2016. E ele mandou eu segurar o documento do Eduardo Bueno, né? Só que o Eduardo Bueno, ele estava publicado sexta e sábado. Então
Então, domingo, ele tinha que estar na rua. Se eu não entregasse o documento para ele, eu ia estar cometendo crime de constrangimento legal, ao meu ver, certo? Porque ele tinha o direito de ir embora, não tinha uma punição publicada, e o regulamento exige que a punição tem que estar publicada para ele ficar punido, certo? E eu questionei o capitão, falei, capitão, isso aí está errado, né? E ele, sabe como é, né? Um sargento tá indo lá bater boca com o capitão, entendeu? E aí ele gritou comigo, fez tudo aquele escândalo, jogou folha no chão e tal. Aí eu lembro até hoje, eu liguei pro então Tenente Saavedra na época, né? Contei tudo o que aconteceu e a gente passou isso daí pro comandante da unidade. E aí desandou, né? Aí o comandante da unidade se meteu, aí já viu onde foi parar, né? Daí é que a coisa começa a engrossar. Isso, exatamente. Porque daí eu também não quis baixar a cabeça, entendeu? No lugar de eu baixar minha bola, pô, um coronel, você é um sargento, baixa a bola. Eu tava certo, entendeu? Eu não tava errado, ele me tratou daquela forma, entendeu? Eu sou homem, como eu falei. Eu vou tratar como homem, seja o recruta, seja o coronel, mas eu exijo que o coronel ou o recruta também me trate como homem. Entendeu? E aí o capitão, por ser capitão, me tratou daquela forma, uma forma que eu nunca aceitaria que ninguém me tratasse, e eu não abaixei a cabeça até o último dia, entendeu? Foi isso daí. Essa parte aí é complicada, né? É. Porque a gente sempre busca ver o nosso comandante de unidade como o cara que vai ser o juiz. Sim, realmente ele vai ser imparcial, ele vai ser justo. Exatamente, porque tem que ter justiça nisso daí. Só que existe muito corporativismo, a gente sabe que dentro das Forças Armadas existe muito corporativismo. Então, assim, aquela situação, ao meu ver, eu fui muito injuriado. Ele chegou para mim, eu já estava para fazer faculdade e ele, você por acaso, você tem ensino médio? Você está aqui me enchendo o saco, está parecendo um recruta de 19 anos me enchendo o saco. Entendeu? Então, para um homem escutar isso daí, ainda mais quando tem pelo menos a minha personalidade de não aceitar qualquer coisa, isso daí para mim foi inadmissível, entendeu? E aí eu quis levar até o fim. E esse até o fim entrou o coronel no meio, entendeu? Que daí envolveu o Ministério Público Militar, entendeu? Envolveu tudo isso. Então esse daí foi um dos motivos de eu ter sido desligado a primeira vez em 2019, né? Só uma pergunta aqui, não responda se não quiser, tá bom? Porque essa daqui é um pouquinho... capciosa. Essa daqui vai render bastante coisa. Vai. Lembro uma vez que por causa de brincadeiras... Nossa, já sei. No Facebook. Isso, exatamente. Lembro que por causa de algumas brincadeiras aí que rolava... Deixa eu contar, então, essa história, olha o que aconteceu. Tinha entre os sargentos essa brincadeira. Se o cara esquecesse o celular aberto, o outro entrava, postava coisa, eu sou viado, não sei o que, no Facebook, né, esse tipo de coisa. E aí, o Pedroso, ele esqueceu o celular ligado, né, lá na SFPC, né? E o Juan tinha acabado de entrar na PM. Ele era sargento, certo? E ele foi pra PM. Ele era sargento temporário. Trabalhava com a gente na SFPC. E aí eu peguei o celular do Pedroso e mandei no Messenger do Juan, falando, agora que você foi embora, eu queria me abrir, eu sou viado, eu queria contar pra alguém, mas como tava tudo... E o Juan percebeu que era eu, ele sabia, né, que era essa zoeira que rolava, e a gente sempre fazia isso, espalhava pros outros como se fosse verdade, pros outros depois zoarem o Pedroso. Então falava assim, mano, olha aqui que o Pedroso me mandou. Pra uma terceira pessoa chegar o Pedroso e aí, Pedroso, que papo é esse aqui? Então rolou isso daí. E todo mundo deu risada, não sei o que. E o Pedroso falou assim, aí, Matheus, um dia se você deixar seu Facebook aberto, mano, você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, como todo sargento sabia que, eu vira e mexe, eu batia de frente, eu discordava com alguma coisa, ele fez justamente o contrário, né? Ele falou que eu era muito chupa-bola de oficial, elogiou demais o oficial e falou mal de praça, né? E aí Mas como foi a cena? É o seguinte, eu tinha entrado no Facebook porque o Tenente Saavedra teve um coronel que ele faleceu, coronel da Aeronáutica, morava, né, em Indatuba, e a mulher dele levou as 2 pistolas que ele tinha para a guarda,
Então estava na armaria da guarda. E aí eu precisava entrar em contato com o armeiro da guarda de Indaiatuba. E eu procurei telefone, ligava na guarda, não era aquele número, ele mudou de número e tal. E eu não conseguia contato com esse armeiro. E aí o Tenente Saavedra falou assim, desse jeito: Matheus, eu não quero saber o que você vai fazer, acha esse cara. Falei, tudo bem, eu tinha o nome completo dele, abri, entrei no Facebook e achei ele pelo Facebook. Isso foi uma sexta-feira. Eu consegui contato com ele, na outra semana a gente foi lá buscar a arma e tal. No sábado, eu fui fazer rapel com o Henrique Leite, hoje ele é PF, ele serviu em 2013 aqui, aí ele passou na ESA em 2013, foi para a infantaria, não lembro para onde ele foi, eu acho que São João del Rei, e ele passou na PF faz uns 2 anos mais ou menos. E ele era guia de montanha, sempre que ele vinha para cá a gente ia fazer rapel, ele, mais o pessoal ali. Onde a gente foi fazer não tinha sinal do celular. E eu tô lá fazendo rapel, 8, 9 horas da manhã, beleza. Quando eu volto, um monte de mensagem, mas um monte, assim, 200, 300 mensagens, blim, blim, blim. Pedroso me ligando, um monte de ligação dele. E eu não tava entendendo o que aconteceu, né? Meu Deus, é guerra? Entramos em guerra e eu não tô sabendo. E aí ô Pedroso, o que foi? Ele, porra, Matheus, entra no seu Facebook lá, exclui o bagulho que eu postei, velho. E aí quando eu entrei, já era. Foi assim, das 9 horas da manhã foi quando ele postou. Quando eu voltei já era 1 hora da tarde. Entendeu? Durante esse período, 4 horas, tinha mais de 1000 pessoas me criticando, entendeu? E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí que eu fui tentar entender, aí eu ri pra caramba. Eu falei, nossa, olha a proporção que tomou. Só que isso daí tomou uma proporção muito maior do que eu achei que ia tomar. Por quê? Eu sabia que não era eu, foi só uma brincadeira. Eu ainda cheguei a responder para um pessoal: não, professor, é uma brincadeira. Expliquei essa situação, né? Uns não acreditaram, outros entenderam, porque falaram: porra, é assim mesmo, a gente aqui também faz isso, beleza. E aí na segunda-feira, tava eu, o Pedroso, o Juan, acho que não tava mais, acho que o Marconi Edson e tal. Aí o Tenente Saavedra entrou com o celular na mão. Ele falou assim: ó, Matheus, não quero nem saber o que é isso aqui, viu? O jeito dele, né? Matheus, não quero nem saber o que é isso aqui. E aí eu dei risada e falei: ô Tenente, quer que eu explique? Só ele queria, porque o Tenente Saavedra, hoje é capitão, né, aposentado já, ele queria saber, só que é aquele cara que ele não se mete. Entendeu? Ele não se mete, mas ele é curioso, ele queria saber, né, o que aconteceu. Aí ele: porque tem explicação isso aqui? Eu falei: tem. Aí eu expliquei a situação pra ele. Aí ele jantou o Pedroso. Aí a mijada que ele queria me dar, ele me deu no Pedroso, entendeu? E ele falou: ó, por mim, isso aqui não tem problema nenhum, eu não vou fazer nada, babá. Passou. Quando foi à tarde, o coronel entra dentro da sala da SFPC e falou assim: Matheus, quero falar com você. Saavedra, vem junto. Daí você já viu que... Aí chamou? Não, aí o Pedroso... Porque assim, eu não fiz nada. Pedroso que fez. O Pedroso falou: ih, fudeu. Eu fui na sala do comandante. E aí o coronel falou assim: Matheus, me mostrou assim: sabe quem que me mandou isso aqui? Eu falei: não sei, coronel. Ele foi o comandante da 2ª região, general. Mas eu tava tranquilo, porque eu não fiz nada, tô de boa. Falei: entendi. Aí ele: o que você tem pra me falar? Aí eu olhei pro tenente, né, tipo assim: e aí, tenente, porque vai dar merda. Se o general tá mandando o coronel, vai dar merda. Eu olhei pro tenente: e aí, tenente? Aí ele, tipo, só conta. Aí eu contei. Aí ele se coçou para um lado, se coçou para um outro. E o pior é que, assim, nessa época, foi uns meses depois de eu ter já discutido com o capitão naquela época. Então já estava rolando essa minha dor de cabeça com o comandante, entendeu? Aí ele se coçou para um lado, se coçou para o outro. Não, tá bom, vai embora. Pum. Aí fui embora. Aí depois de um tempo ele me chamou o tenente de novo, já com a punição por um FTD pronta, porque eu tava com o Facebook aberto.
Não, porque assim, na verdade, acredito eu que ele queriam a cabeça, certo? Queriam a cabeça, só que não era a minha cabeça. Só que queriam a minha cabeça, mas não tinha uma justificativa. Então ele arrumou uma, estar com o Facebook aberto. E eu tava tranquilão. Peguei ali a punição. Falei, quer que eu justifique agora? Eu justifico agora. E a gente já rasga isso aqui, nem vai abrir, eu tenho certeza. Ele, mas tem justificativo? Tem. E aí nisso o tenente também já ficou puto. Porque ele, por que você tá com o Facebook aberto? E aí eu falei, tenente, sexta-feira o que o senhor falou pra mim? Dá seu jeito, acha esse cara. Eu entrei no Facebook, se o senhor quiser, a minha conversa com ele tá no Facebook. Eu entrei, pode ver o horário, 10 e pouco da manhã, foi o horário que eu falei com ele, eu entrei no Facebook e ficou aberta a página. Pô. Deu meio-dia, eu fui embora, ficou ali e tal. Pedroso estava de serviço no outro dia, aconteceu. E aí o coronel porque queria punir alguma coisa, entendeu? Mas não tinha uma justificativa, entendeu? E aí foi morrendo mais ou menos a história, entendeu? Lá no quartel. Lá no quartel da ESA. Tá, na ESA. O senhor já tirava serviço, certo? Já. E como que é essa parte de serviço dividida entre os anos? Começa como sentinela, depois vai pegando... Não. Porque assim, quando a gente dá o tiro, você já está habilitado. E a gente dá tiro de fuzil e pistola. Né? No quartel aqui você só dá tiro de fuzil, não recruta. Ele só dá o tiro de fuzil, ele se habilita só em fuzil, não em pistola. Na ESA você se habilita em fuzil, pistola, calibre 12, ponto .30, ponto .50, mag. O tiro você vai atirar com todas as armas. Então você já se habilita a todas as armas. Então todos os serviços você já pode tirar, entendeu? É claro que eles priorizam primeiro o pessoal que já era oficial temporário, o pessoal que já era sargento temporário, cabo, soldado, entendeu? Eles primeiro tiram o serviço e depois o pessoal que veio do mundo civil aí para ESA. Mas assim, a partir do momento que você atirou, você já está apto para tirar serviço. Então na ESA eu já tirava sargento de dia, já tirava cabo de dia, sentinela, plantão, entendeu? Tanto no básico quanto na ESA. Mas a escala é rotativa? Hoje tô de sentinela, amanhã é cabo de dia. Depois não. Existe a escala e todos os alunos vão rodar, entendeu? E aí é aleatório, entendeu? Se por sorte você pegar o plantão, por azar você pegar a sentinela e assim vai, entendeu? Na ESA é... Todo mundo concorre a todas as escalas. Isso, exatamente. E a escala é boa? No básico não. No básico não é. Porque assim, uma forma de punir os alunos aumenta plantão. Então assim, a gente já chegou a ter uma companhia tipo 25 plantões. Sabe? Então, era um plantão para cada beliche. Entendeu? Então, no básico eles apertam muito. Na ESA não. Porque no básico eles estão te ensinando a virar militar, certo? Não tem muita instrução. É mais sugação básico. Na ESA já é muito mais profissionalismo, assim, porque você aprende de fato a ser sargento e não a ser militar como é no básico, entendeu? Então, na ESA é muito menos serviço, entendeu? Eu acho que sentinela na ESA eu peguei 2 no ano todo, entendeu? Enquanto no básico, sentinela devo ter pegado, sei lá, mais de 20, assim, por exemplo, entendeu? Mais ou menos isso daí. Show de bola. E na parte daqui do quartel, o senhor estava aqui quando a brigada veio hoje LO, o senhor participou das instruções, foi uma coisa mais... Porque o senhor, se eu não me engano, estava na sessão já. Isso, Não, eu acho que virou GLO em 2014, 15, por aí. Para operação eu nunca fui, né? Em 2014 eu quis ir, só que eu era o único sargento de central de tiro do quartel, então eu acabei que não fui para não ficar sem sargento de central de tiro. E aí depois, quando eu já podia ir, eu já não queria mais, entendeu? Já tinha passado a fase já não estava mais vibrando, eu já estava querendo estudar, entendeu? Então eu já não... Já tinha um propósito no caso. Isso, exatamente, entendeu? Já não era mais assim... Não estava ali na parte operacional do exército, entendeu? Eu já não tinha mais aquele carinho pela parte operacional, entendeu? Do exército. Show de bola. O senhor sempre teve essa personalidade forte de, tipo, ver uma coisa errada, o senhor quer intervir e tal. Sim. O senhor teve exemplo do pai do senhor, que também serviu e tal? Que...
Não. Meu pai, assim, ele conta também casos que já aconteceu, mas eu acho que a questão de personalidade é de pessoa para pessoa, entendeu? Não vejo se teve um... estou seguindo meu pai, entendeu? Não teve uma influência, então. Isso, inclusive eu acho assim que eu sou mais... explosivo? Do que o meu pai, entendeu? Não digo explosivo, mas assim, o meu pai ele é mais tranquilo, sabe? Ele releva mais as coisas. Eu vejo uma coisa errada, eu já quero me meter ali pra resolver o problema, entendeu? Se não Ele resolver ficar com aquele negócio na cabeça. Fica aquilo na cabeça, falando mas como tudo- que eu resolvo isso, entendeu? Eu vejo um problema, eu quero resolver, ainda que o problema não seja meu, tanto que assim, o problema com o Caramês e com o Jonathan não era meu, né? Mas eu fui tentar resolver. O problema com o Eduardo Bueno, eu não tinha nada a ver com aquilo, fui tentar resolver, entendeu? Dentre outros aí ao longo dos anos, né? Mas esses dois aí me marcaram muito, porque assim, tiveram bastante coisas depois, mas que me chocou muito, entendeu? Foi coisa assim que eu fiquei completamente indignado. E aí deu no que deu. Levando para outro lado, o senhor já teve também algum caso? Porque a gente sabe que todo recruta é inexperiente, Uhum. que é uma palavra para bisonho. Bisonho, no próprio dicionário está descrito lá inexperiente. Porque a gente vai falando bisonho aqui, daí todo mundo não sabe o que significa. pensa que ainda está xingando. Teve algum fato, alguma história que o senhor queria contar aí que algum recruta foi bisonho demais a ponto de falar, agora sim eu já vi tudo de tudo? Cara, em 2014, eu acho que eu não lembro o nome do Nem do precisa recruta. citar nome. Mas ele não sabia. Não saber marchar é normal. Porque é diferente o jeito, né, e tal, isso daí, então entra na normalidade. Ele não sabia pular para direita e pular para esquerda, ele não sabia. Não sabia. Isso daí é uma coisa que não é brincadeira, não é uma hipérbole aí. Eu fiquei mais de 1 hora falando assim, frente para direita, ele não sabia o que fazer. Frente para esquerda, ele não sabia. Era simplesmente ele pular para esquerda, frente para direita, pular para esquerda. Frente para esquerda, pula para esquerda. Ele não conseguia. Daí eu falei, eu lembro esse dia que, agora eu não lembro, um cabo, Jorge, não é Jorge, cara, que era do Canil, eu não lembro. Enfim. O Diniz? Não. Mais antigo que o Diniz. Mais antigo é o Reis. Reis, talvez seja o Reis. Ele simplesmente não conseguia frente para direita, frente para esquerda. Aí veio, se eu não me engano, o Cabo Reis e ficou mais 1 hora com ele lá e a gente desistiu, assim, ele não sabe, pô. Aquilo ali eu falei, não é possível, cara, uma pessoa que não... Se eu falo, pula para direita, e a pessoa não sabia o que é pular para direita, entendeu? Aquilo ali foi diferente, foi... E o senhor chegou a ver alguma coisa parecida na ESA? Salvo o menino que não sabia fazer polichinela. Não, na ESA eu não lembro não de alguma coisa assim. Tem muito aluno bisonho, né, que os famosos lá que sempre são chamados, mas assim, nada tão... Nossa, o menino não sabia pular para direita e pular para esquerda, entendeu? Esse tipo de coisa. Daí na ESA eu não vi não. Em algum serviço que o senhor tirou, ou na ESA ou no próprio quartel, aconteceu algum fato, alguma atividade no quartel que espantou o senhor? Não de medo, mas falando aquela hora que a gente trava. Não. Nem sempre foi tranquilo mesmo. Meus serviços sempre foram muito bem tirados, entendeu? Nunca Não tirou tenente-leão, então? Não, já devo ter tirado, mas assim, não lembro nada assim fora do normal de, nossa senhora, e agora o que fazer? Teve assim, vez do soldado falar que viu alguém pulando o muro, entendeu? E aí você vai falar com o soldado, mas o que aconteceu? E aí ele, eu tava vendo o rapaz vindo no muro, de repente eu espirrei, quando eu olhei ele não tava mais. Falei, é o Jack Chan, né? Porque é o tempo de você o cara já pulou o muro. Falei, não é possível, será que você não se enganou? O cara virou na esquina, você achou que ele pulou o muro? Não é possível, pô.
Tempo de um espirro, o cara pulou o muro. Tá Porque doido? tipo assim, quando a gente tá na guarda, esse espirro e essa fechada de olho... Demora 15 minutos, né? É aquele espirro que você faz assim, fecha os olhos, quando você acorda, já passou. Já passou quarto de hora. Já passou quarto de hora. O rodante tá do seu lado. Tá do seu lado olhando pra sua cara. O Santo Páscoa mesmo, você piscar e tá do seu lado. Não, pior que é verdade. Já aconteceu assim, de um tenente, que ele queria pegar coisa errada. Isso aí na ESA. Ele queria pegar o aluno desatento. E ele veio rastejando, Desgrama. sério, de um ponto assim longe, 200 metros de distância, ele deitou e veio rastejando para pegar. E esse tenente quase morreu. Porque o aluno viu um cara rastejando no meio do mato, ele engatilhou e... Para, o tenente. Ah, o tenente! Caralho, que porra é? Tá maluco? Imagina. Você imagina Tá no meio do mato, porque isso daí aconteceu em Jundiaí. O paiol lá, ele dá de frente para uma mata. E essa mata dá de frente para o mundo, certo? Se alguém entra pelaquela mata, vai dar no paiol. E aí, de repente, tem alguém rastejando, vindo da mata na sua direção, pô. E no paiol ainda, que tem muita munição. Aí você vai fazer o quê? Você vai engatilhar e se o cara não levantar, né? Mas eu acho que só, assim, não teve assim, uma situação de... Porque eu não caçava também, né? Eu acho que acontece, não acontece. Você não tem que ficar caçando, igual citou aí, eu vou aparecer do nada, vou não sei o que, não, pô. Eu acho que o rondante, ele tá ali para auxiliar o sentinela que está fazendo a segurança do perímetro. Então ele vai até o sentinela, conversa com o sentinela, porque de fato dá sono, né? Eu já tirei muito sentinela. Pô, você está cansado, é o dia todo, 3:30 da manhã, você está dormindo picado, é lógico que você está com sono, entendeu? E aí você vai chegar lá rastejando para encontrar o cara piscando e você punir a pessoa. Não faz sentido, né? Então você para ali no posto dele, conversa um pouco com ele, pra ele acordar, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que tem que ter um propósito a coisa, certo? Se o propósito é a segurança, não tem o porquê eu rastejar em direção a alguém, né? O senhor disse que teve um militar que viu uma pessoa e tal. Aqui o pessoal sempre contava história de que aqui era um convento de padre e que tinha vulto e que tinha não sei o que já viu fantasma, já viu no rancho mesmo. O pessoal falava pra gente que tinha uma menininha que ia lá comer maçã de madrugada. Uhum. Na ESA também tem essas histórias assim pra botar? Não, porque não dá tempo, né? Porque um aluno sai e o outro chega. Então, a não ser que um sargento conte essa história, né? Mas como eu falei, é muito profissional a ESA. Isso daí é brincadeira para você brincar com o recruta, deixar ele com medo. Agora, na ESA realmente existe muito profissionalismo, entendeu? Então esse tipo de coisa assim não existe, sabe? Mas aqui tu chegou a acontecer de o senhor presenciar alguma história assim ou não? Não, história, um monte de gente vai contar história, que ouviu isso, ouviu aquilo. Mas, primeiro ponto, eu sou ateu. Eu sou extremamente cético. Então vai contar a história, eu vou falar, peraí, velho, pelo amor de Deus. Você tá vendo o que, cara? O que você usou, velho? Vem cá, eu vou fazer um toxicológico em você aqui, né? Você tá vendo menininha. É mais isso daí, entendeu? O que você acha disso, Marcos? Cara, eu já passei por situações aí que eu vi coisas. Porém, depois eu parei para raciocinar e foi mais porque o pessoal contava. Que eu entrei na guarita lá na caixa e o pessoal falava. Já tinha gente sido morta lá, já teve gente que se matou lá. Sim. Daí um cara do meu ano viu a silhueta de uma pessoa maior que ele do lado. O cara, e tipo, não foi só aquele negócio de o cara falou só pra zoar, não, ele não entrou mais naquela guarita. Mas às vezes é um trauma, né, que a pessoa pegou. Só que daí eu fiquei com trauma. Não, sim. Eu entrei na guarita, eu ficava óbvio. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês estão vendo filme de terror. Vocês vão ficar com medo, certo? Normalmente. Eu sou ateu e eu fico com medo quando eu vejo filme de terror. Entendeu? Porque dá medo. A sensação é de medo. Então é natural. Qualquer barulho
que aparece, você olha pro lado, você, caralho, e aquela sombra ali. O seu psicológico, ele trabalha, né, de formas aí que não dá pra entender. Então, assim, ele viu uma coisa na guarita que pra ele, de fato, ele viu, né? Às vezes é uma coisa da cabeça dele, igual eu falei, é um barulho que você escuta. Ele escuta a história da menininha que come maçã no rancho. Então ele já tá com medo. Aí ele escuta a história do cara que se matou na guarita e ele frequenta aquela guarita das 2 às 4. E ele pegou o horário das 2 às 4. Entendeu? Então ele já tá com medo. E aí qualquer coisa acontece, ele já tá com esse trauma, o psicológico dele só estala o dedo. Daí né? já aumenta mais o cansaço. Tudo, é. E daí vai isso. E aí ele começa a ver coisas aí. É porque o problema é esse, né? Que você tá sentado ali no quarto, na guarda, aí tem essas histórias. Sim. Só que aí na hora que você tá lá das 2 às 4, Tá sozinho. Você À sozinho. E aí fica matutando na cabeça a Aí história. não tem nada pra fazer. Só o que você tem pra fazer é pensar. É. Aí vem essas coisas na cabeça. Daí é complicado, É isso filho. mesmo. É complicado. É. Não, mas assim, de fato eu nunca presenciei, né? Já escutei histórias, mas pra mim é contos, né? Contos aí de faz de conta aí só pra deixar o recruta com medo, né? Uhum. Mas nunca nada do tipo aí. Tá. O senhor tinha também contato com militares de patentes diferentes fora do quartel. Sim. Essa parte aí do senhor, teve alguém que não soube lidar com isso? O pessoal ficava mais com medo, não sabia como lidar, se travava? Porque muitas vezes a gente do lado de fora é normal, homem. Tá, Dentro do quartel o pessoal é militar. certo. Daí tem que prestar continência, tem que obedecer, tem que posição sentido, Sim. porque nada muda. Aham. E teve alguém que não soube fazer isso? Dentro do quartel, você É. pergunta? Ah, aí vai assim, questão de educação, né? Sempre que entra o recruta ali, vem a mãe, o pai e fala assim, agora meu filho vai aprender, vai ser educado. E a gente fala, peraí, aqui vai ser cobrada a educação que o senhor deu de casa, né? Se ele não é educado aqui, ele vai ser cobrado, ele não vai ser educado aqui. Então, já teve assim, situações de recruta, assim, Falta de educação, então. com falta de educação, né? Mas soldado antigo, esse tipo de coisa, eles já entendem como funciona o jogo, né? E é como eu falei, eu acho que se existe o respeito, você não precisa da hierarquia, entendeu? Você não precisa ser chefe, basta você ser líder. Você é líder, você não precisa ser sargento, capitão, coronel, entendeu? Você está fazendo certo, a pessoa vai te seguir, entendeu? Mas obviamente que a gente sabe que no meio militar nem todo mundo tem essa cabeça, então por isso existe a hierarquia, que é para, ainda que você não tenha essa cabeça, siga, entendeu? Entendi. É isso aí. Pergunta, aqui no quartel de Itu, o senhor também nadou? Participou das competições que teve também Sim. lá em Campinas, se eu não me engano? Isso, em 2013, assim que eu cheguei, como eu tinha acabado de sair do PQD, eu tava com o físico muito bom, né? E aí eu fui competir pentatlo pela brigada e natação, entendeu? Eu tenho as medalhas lá que eu ganhei até hoje, tenho em casa. Mas foi só essa, porque se eu não me engano depois veio a Copa do Mundo em 2014, depois Olimpíadas em 2016, então não teve mais essa Olimpíadas interna, né, pela brigada. Então eu só tenho essa de 2013. E como que é no quartel? Eles liberam um treino pro senhor treinar, liberam um tempo pro senhor treinar? Ou treina no TFM, ou treina depois do expediente, fica pelo senhor, ou o quartel também auxilia nessa parte de preparação? Eles cedem o horário do TFM, né? Então no lugar de você ir fazer o TFM, que aí normalmente você vai correr em tropa, aí eles te liberam, eles te liberam para você fazer o seu treino específico, entendeu? Então na época eu nadava, entendeu? Mas como eu fui também competir o pentatlo, eu também corria, o meu foco sempre foi a natação, entendeu? Então a maioria do tempo no TFM eu ia
eu ia treinar natação para competição, entendeu? Ah, tá ok. É. E teve mais gente que também treinava com o senhor sempre treinou sozinho? É que na equipe de natação era só eu, entendeu? Mas tinha cabo, tinha soldado que treinava, cada um com a sua, por exemplo, um era atleta de corrida, né? Então cada um tinha ali o seu tempo para treinar. Junto na natação, sempre só eu, entendeu? E é mais difícil treinar solitário? Porque Não. é o que a gente fala. No TFM a gente corre bem, por quê? Porque tá a tropa lá. Sim. E tipo assim, pelo menos no meu caso, eu posso estar na bosta. Uhum. Se eu olhar pro lado e o cara tiver mais na bosta que eu, dá um ânimo. Uhum. Então, você fala, puta, o cara tá mais na bosta. Então vamos continuar mais um pouco. Sim. Então, tipo, a própria tropa, ela vai te ajudando. Quando não, alguém tá com a mão na sua costa empurrando pra você não parar. Alguém tá falando com você, te motivando pra correr mais, pra fazer mais flexão. Uhum. E tem as pessoas que vai sugar, tem, mas o espírito de corpo ali sempre ajuda a você alcançar mais o seu limite. Sozinho. Sim. O senhor tem que ter, tipo assim, mais foco, certo? Sim. Mais foco porque tô sozinho, é só eu e Deus. É. E como o senhor se comporta nessa situação? É porque quando a gente fala de natação, não tem alguém ali que vai te puxar pelo braço, entendeu? Pode ter alguém do lado de fora, um treinador, te instruindo, por exemplo, faz isso, você tá batendo o braço errado, a perna errada, a saída sua tá assim. Então, o treinador de natação, ele não vai estar literalmente do seu lado diferente da corrida. A corrida, o treinador vai estar do seu lado. Você está cansado, ele vai estar te empurrando. Na natação, não. Entendeu? Então, esse é um primeiro ponto, a diferença. É claro que nadar com alguém é melhor, né? Mas quando você tem um foco, meu foco hoje é nadar 2.000 metros. Você vai nadar os seus 2.000 metros, entendeu? E aí vai da sua cabeça parar ou não, né? Vai do seu objetivo, né? E o quartel, ele não é voltado à competição, então obviamente que não teria alguém ali só para me treinar, né? Mais ou menos isso daí. E nessa parte daí, o senhor já auxiliou alguém? Então, quando eu cheguei, como eu era atleta de natação, eu era o responsável por ensinar os recrutas a nadar, né? Então tem muito recruta 2013, 2014, 2015 que aprenderam a nadar no quartel, porque eu acho que até 2015 mais ou menos podia entrar na piscina, depois não podia mais. Então até por volta de 2015, tanto no TFM ou até depois do expediente, eu fazia uma aula de natação com os recrutas ou até soldado antigo cabo que queriam aprender a nadar, né? Então tem bastante ali que aprenderam a nadar no quartel ali. Isso é bom. Isso é muito bom. O senhor só competia internamente na brigada ou competia fora, tipo, com pessoas civis ou só militar? Não. Na verdade, tem até uma história com o Mota. Quando eu cheguei aqui, ele era cabo, né? E ele era o motorista nosso para Campinas, que é onde ia ter as competições, né? E aí teve a competição, eu ganhei a medalha de prata e tal. E aí ele perguntou para mim: ô sargento, como é que o senhor faz para nadar rápido? Só que eu nunca tive técnica de nadar. Eu sempre nadei bem. Por quê? Não sei, nasci desse jeito, entendeu? Eu sempre nadei bem. Eu nunca fiz escolinha de natação. Eu fiz, mas quando era pequenininho, assim, sabe? Nunca treinei natação. E aí eu respondi para ele, eu falei assim: Mota, é o seguinte, eu não gosto de nadar, muito menos de competir. Então, quanto mais rápido eu atravessar a piscina, mais rápido eu termino essa responsabilidade. Então, eu me esforço para chegar mais rápido do outro lado, entendeu? Então, é mais ou menos isso daí. Então, respondendo, eu nunca gostei de competir, entendeu? Eu sempre gostei de nadar. Competir eu nunca gostei, entendeu? O senhor falou também que jogava bola. Isso. Que queria jogar bola, mas Isso, não deu certo. No quartel, na própria brigada, nos campeonatos que tem no quartel, o senhor participou também? Como que foi a... Não. Como eu falei, quando eu cheguei, só teve um campeonato, que foi em 2013,
entendeu? Só que em 2013 o time já estava formado, né? Porque eu me apresentei em abril, entendeu? E foi lá para maio a competição. E aí o time já estava formado e eu já estava na equipe de pentatlo e natação, né? E o tenente, que era responsável, ele era mais antigo do que o tenente do futebol. Então ele nem deixou chegar lá perto, entendeu? Se alguém me chamasse, ele ia falar, não, é meu menininho aqui que vai nadar pra gente, entendeu? Então eu não cheguei a entrar. Eu sempre joguei bola no quartel também, mas competição nunca mais teve, entendeu? A última foi em 2013, só que eu tava na equipe de pentatlo e natação, entendeu? Perfeito. Mudando de assunto, Sargento, percebi que o senhor veio de muleta aqui. Sim. Como que aconteceu? O senhor tá trazendo essa muleta aí? Foi recente? Foi um pouco para trás? Não. Isso aqui foi oriundo de um acidente em serviço, né? Na verdade não foi em serviço, eu não estava de serviço, eu estava indo assumir o serviço, né? Eu morava em Salto e eu estava indo para o quartel de moto, né? Aí eu perdi ali o controle da moto, uma outra moto me fechou e eu caí, né? Fui levado para o hospital, fiquei um tempo engessado. O problema do quartel, vocês sabem como é, né? Como muita gente finge que está machucado para não tirar serviço, esse tipo de coisa, então como que eles fazem? Continue fazendo o que você está fazendo até descobrir o que você tem, certo? Eles não fazem assim, ó, não faz mais isso até descobrir. Não, continue fazendo até descobrir. E eu caí em abril e eu fui fazer minha primeira ressonância magnética em setembro, se eu não me engano. Nossa. Então eu fiquei maio, junho, julho, agosto, setembro, sem saber o que eu tinha. Eu não tirava mais serviço e eu não participava mais do TFM. Só que eu continuava dando instrução, ficando em pé. Então eu sempre reclamei de dores no tornozelo, só que é quartel, né? Ah, faz assim, faz assado, entendeu? E aí eu passava com o ortopedista falava, você não pode andar, a gente não sabe o que você tem, você não pode andar. E aí eu levava os documentos para o quartel solicitando que eu fosse afastado, só que o responsável ali pela parte de saúde falava, não, quem manda sou eu, não é o ortopedista, entendeu? E eu não sei o que você tem, então para mim você pode continuar aqui, entendeu? E aquilo foi cada vez agravando mais, e eu tive a ruptura total do ligamento, né? Então quanto mais eu andava, mais se afastava o ligamento. E aí quando eu fui fazer cirurgia, o cirurgião falou para mim, olha, eu tive que fazer uma raspagem porque o cirurgião era o meu ortopedista, né? E aí ele falou, ó, como eu falei, passei 6 meses falando para você parar de andar, eu tive que fazer uma raspagem, né, para tirar ali o que acumulou no local e talvez você não volte mais 100% que você era antes, né? O movimento que você tinha no tornozelo. E de fato não voltei, entendeu? A cicatriz, depois ele me explicou que a cicatriz interna, ela está em cima do meu ligamento. Ela está pressionando o meu ligamento. Então eu tenho uma pequena limitação no movimento no tornozelo, então eu não consigo correr, né? Correr esquece, andar por muito tempo também esquece, né? Começa a inchar, porque ele pressiona o ligamento, começa a inchar meu tornozelo, ficar muito tempo em pé, a mesma coisa, pressiona o meu... Então assim, tem dias que eu acordo que o tornozelo está um pouco melhor, né? E tem dias que meu pé está travado, eu acordo inchado. Eu acredito que às vezes dormindo, eu coloco o tornozelo em alguma posição que machuca, entendeu? Então varia de dia para dia, né? Normalmente eu uso a bengala, só que tem dias que eu não preciso, entendeu? Dependendo do que eu vou fazer, vou ficar em casa, só esse tipo de coisa, aí eu não preciso usar, né? Aí, por exemplo, eu vou no mercado, teve uma vez já que eu fui no mercado, acordei bem e falei, hoje eu acho que eu não vou precisar. Fui no mercado, quando eu cheguei lá, eu queria andar igual criança no carrinho, dentro do carrinho, né? Porque ele começou a inchar, começou a doer muito e eu tive que ir embora, entendeu? Não consegui nem terminar a compra ali, porque o tornozelo começou a inchar, começou a latejar
que eu não me aguentava de dor. Tive que ir pra casa, botar o pé pra cima, colocar gelo, esse tipo de coisa. Entendeu? E só perguntando, depois que aconteceu isso, o senhor levou todos os laudos pros militares para saber o que o senhor tinha? E daí a recepção foi aceitável do pessoal? Eles aceitaram de uma forma mais branda pro senhor? Porque o senhor mostrou para todo mundo. Isso, foi. Só que assim, muitos problemas já estavam acontecendo. Lembra que eu falei que eu discuti com o capitão, discuti com o coronel, Ministério Público Militar, fui até São Paulo fazer uma queixa no Ministério Público Militar. Então já tinha muito problema surgindo, né? Muito problema ali estava rolando. E aí eu trouxe esses documentos. E eu lembro até hoje que a médica chegou a falar assim: mas quem me garante que você não pediu pro ortopedista escrever isso no seu laudo? Entendeu? Nossa. Entendeu? Então esse tipo de coisa aconteceu lá dentro. Entendeu? Mas a resposta aí tá eu de muleta até hoje, né? Vai fazer 6 anos já e eu tô andando aí de bengala, né? Esse foi um dos motivos de desligar o senhor da primeira vez? Eu comecei a ser muito punido, né, por causa daqueles problemas. Fui no Ministério Público Militar, aí eu me acidentei e perceberam, acredito eu, não sei, né, não sei o que aconteceu, que eu iria reformar, né, porque eu teria uma lesão média, que eu teria uma incapacidade para a vida militar. E como eu já tinha discutido com o coronel, esse tipo de coisa, acredito que influenciou no meu desligamento, entendeu? Porque eu comecei a ser muito punido por coisas assim que totalmente sem fundamento, né? Eu recebi, assim, só para você ter uma noção, eu recebi uma punição de detenção, que é a segunda pior, né? Sobre transgressões disciplinares, a segunda pior, por ter chegado atrasado à parada diária. Sendo que quando abriram a sindicância, eu trouxe testemunhas, porque o major falou que eu estava atrasado, eu abri o celular, a parada diária iniciava às 7h40 e era 7h37. E eu mostrei para 2 testemunhas, que era um cabo e eu acho que um sargento, se eu não me engano, eu não me lembro. E eles testemunharam e falaram: não, ele mostrou no relógio, era 7h37. E aí eles alegaram: não, mas no relógio do major já era 7h40 e você estava chegando. E aí eu falei: tudo bem, mas por que então... quem me garante que o relógio do major não estava adiantado? Porque o quartel não tem um relógio para a gente se basear. Eu aleguei isso. Só que mesmo assim me deram uma detenção. E quando você tem mais do que duas prisões, não 2 prisões propriamente dito, 4 detenções equivale a uma prisão. Equivale a 2 prisões, né? 2 detenções e uma prisão. E aí baixou meu comportamento, o coronel me mandou embora, entendeu? Isso daí foi meu primeiro desligamento, foi desse jeito. Mas no caso o senhor não estava passando pela cirurgia, Isso. Então no caso o senhor estaria baixado, então não poderia ser desligado no caso, certo? Exatamente. A gente foi justamente, eu entrei na justiça e a justiça reconheceu a ilegalidade do meu desligamento, entendeu? Aí eu fui reintegrado no quartel. Entendi. Entendeu? Só que em 2022, né, final do ano, eu fui desligado de novo. Saiu no acórdão, assim, porque como que funciona? O juiz julga, o juiz de primeira instância, ele julga, e aí quando sobe para o tribunal, por exemplo, o juiz não concordou com o meu pedido de reforma, subiu para o tribunal, e o tribunal concordou com o meu pedido. Aliás, concordou parcialmente, falou: não, você tem que voltar para o quartel, você não poderia ter sido desligado. E ele fez um acórdão de mais ou menos 20 páginas. No acórdão, resumindo, ele falou assim, que se o militar ele sofre um acidente em serviço e ele fica inapto para a vida militar, ele faz jus à reforma, né? E a conclusão do acórdão disse o seguinte: que o militar seja reintegrado às fileiras do Exército para tratamento de saúde até estabilizar o quadro. Só que, se estabilizar machucado, eu faria jus à reforma. Só que só leram o final ali, até estabilizar. E aí eu recebi um laudo lá de Campinas, né, passei lá,
e o ortopedista falou, ó, estabilizou o machucado. Eu faria jus à reforma. Só que eles pensaram, não, estabilizou, então eu vou desligar de novo. Entendeu? Aí eu fui desligar de novo, tive que entrar na justiça de novo. O perito já falou que eu tô machucado, que não era para ter sido desligado. Entendeu? Agora eu só tô esperando aí se vai dar certo. A estabilidade do sargento é 10 anos, 9? Quantos anos? Isso, são 10 anos. 10 anos. Aí eu fui desligado com 9. Com 9. Com 9. Então eles tiveram que se adiantar para tentar... E você pode ver, como eu falei, as minhas punições, eu recebi punições extremamente graves por coisas assim quais, ao meu ver, e coisas que normalmente acontecem, entendeu? Normalmente acontece. Quantas punições aí que chegou a rolar por um sargento, um tenente chegar atrasado para a diária, nunca aconteceu, né? Nunca um sargento foi punido por chegar atrasado para a diária, eu fui, entendeu? E ainda mais uma punição, detenção, né? Então a gente vê aí que teve acredito eu, uma intenção aí. Mas há a possibilidade do senhor voltar ou só ser reformado? Como eu estou inapto para a vida militar, eu tenho uma limitação de movimento e ela é de caráter permanente, eu brinco que eu sou um cavalo com a pata quebrada, né? Porque eu não sirvo mais para a vida militar, entendeu? E como o Estatuto dos Militares ele não prevê a readaptação, é você pegar, por exemplo, um militar e readaptá-lo é foda, readaptá-lo em outra função, aí o militar é reformado, entendeu? É isso aí que prevê o Estatuto, entendeu? E esse desligamento, tanto na primeira, na segunda vez, foi do nada ou o senhor já esperava que isso acontecesse? Porque desligou, daí o senhor ia ter que se preparar para a vida paisana. Sim. Então, quem se desliga, ou quem já sabe que o tempo vai ser encerrado, se prepara. Quando vem do nada do choque, a gente não consegue se preparar. E o senhor já sabia disso daí ou não, foi um choque? Isso aí foi um choque. Inclusive eu morava no PNR, né? Os militares de carreira, por ser transferidos, não ser daquela cidade, eles fazem jus ao PNR, né? Que é a casa ali que a União cede. Eu morava em um PNR e foi assim do nada, absolutamente do nada. Eu ainda estava fazendo fisioterapia, né? E aí, simplesmente, do dia para a noite, chegou um sargento lá na minha casa e falou, Matheus, você foi desligado, você tem 30 dias para sair da casa, isso aí foi dia 31 de julho de 2019. Amanhã vai cair o seu salário, mas a partir do mês que vem já não vai mais cair. Entendeu? Então aquilo para mim foi um choque, porque eu não esperava, eu estava machucado, eu estava terminando a faculdade. Então, assim, foi um choque muito grande mesmo. Assim, eu tive que vender meu carro, tive que vender minha moto, tive que sair da casa. O dinheiro que eu tinha guardado, tive que usar, entendeu? Foi um choque, assim, muito, muito traumático para mim, entendeu? E como que foi essa readaptação para a vida paisana? O senhor acabou lá porque do nada foi cortado, e daí teve que se preparar correndo, porque Sim. daí a vida vai cobrando. Sim, E sim. todo o tempo que você teve no exército, depois que você sai, praticamente não... não tem muita utilidade aqui fora, né? Digamos assim, como a gente fala, a gente é moldado, a gente tem... Sim, sim. Não, utilidade que eu digo profissional, né? Exatamente. O que eu vou dizer? O que um sargento especializado em artilharia vai trabalhar aqui fora? Ainda mais que tá machucado. Exatamente. Então isso daí tudo foi muito ruim. Como eu falei, o primeiro momento foi um choque para mim. Aquilo foi... eu não acreditei no que estava acontecendo comigo, entendeu? Só que hoje eu vejo que foi bom, né? Entre aspas, óbvio, né? Porque eu tive uma outra visão. Eu entrei numa depressão profunda depois que isso aconteceu. Só que eu me fechei pro estudo, entendeu? Porque como eu já tinha essa intenção de sair do exército, eu já não queria mais, justamente por tudo que eu estava passando. Quando aconteceu isso, eu falei, assim, o meu amor pela farda acabou ali,
entendeu? Tanto que agora, inclusive na perícia, a perita ela me perguntou se você pudesse voltar pro quartel. Eu falei, nem se eu fosse coronel. Entendeu? Nem se falar, daqui pra frente você é coronel, você vai comandar. Esquece, eu nunca mais visto farda. Eu peguei um trauma muito grande com isso que aconteceu, entendeu? Claro que é muito delicado contar muita coisa, envolveu justiça, então é difícil falar, só que foi um trauma muito grande que eu tive, entendeu? Então hoje eu nunca mais voltaria a usar farda, entendeu? Por conta disso tudo que eu passei, né? E aí eu tive que me virar, eu entrei numa depressão muito profunda e me fechei nos estudos, entendeu? E aí acabou que foi bom pra mim, porque assim, eu fiz o OAB como se fosse qualquer prova, eu nem estudei pro OAB, eu simplesmente fui lá, fiz, passei da primeira e da segunda fase, entendeu? Comecei a dar aula, né, me especializei, mas eu já dava aula, quando eu estava na faculdade eu já estava dando aula, e aí depois que eu me formei, comecei a dar aula para alunos que estavam fazendo a segunda fase em Direito Penal, e aí quando eu me especializei eu comecei a dar aula, entendeu? Então assim, na verdade tudo se encaixou, né? Mas foi bem difícil mesmo para mim. Eu falo que até hoje eu ainda tenho umas sequelas assim nas minhas noites, entendeu? É que fica tudo que a gente faz, se dá mágoa, fica guardado, né? Assim, hoje eu não tenho mágoa do exército, não é do exército, Da né? situação, no caso. Da parcialidade de algumas pessoas, entendeu? Que como eu contei, desde o meu segundo dia até meu último dia, foram várias decisões nitidamente parciais que eu fui vítima ali, né? Mas as decisões que o senhor tomou, o senhor não mudaria nenhuma? Nenhuma. Eu não me arrependo de, assim... Eu me arrependo da forma que eu fiz algumas coisas, entendeu? Algumas atitudes minhas, eu deveria ter feito de outra forma, entendeu? Mas agora, por exemplo, de ter ido defender o Eduardo Bueno, isso aí de forma alguma faria com certeza de novo se fosse agora, entendeu? Com certeza eu faria de novo, entendeu? O senhor falou que começou a dar aula, e como que é o cursinho do senhor? O senhor foi chamado, procurou? Não, na verdade é assim, como eu dava aula já durante a faculdade, um amigo meu, ele se formou, né? E ele dá aula de história nesse cursinho. E eu dava aula para ele para a segunda fase da OAB. E eles estavam precisando de um professor de criminologia. E como ele sabia que eu tinha pós-graduação em criminologia, ele comentou com o coordenador do cursinho e aí eles me convidaram para dar aula de criminologia, entendeu? Aí eu comecei criminologia, direitos humanos, depois passei a dar aula das leis da Polícia Civil, entendeu? Porque eu comecei a estudar para delegado da Polícia Civil, né? Como eu comentei no começo, eu comecei a estudar para delegado, então eu já tinha conhecimento das leis da Polícia Civil. E estava precisando também de um professor para dar aula das leis da Polícia Civil, e aí me encaixaram também nessa. Então hoje eu dou aula tanto de direitos humanos, quanto criminologia, quanto leis da Polícia Civil, entendeu? Perfeito. E nessa parte das aulas aí, o senhor teve dificuldade em lecionar para pessoas que não eram militares, ou um grande grupo, digamos assim? Não, assim. Primeiro que o militar, ele, por causa do dia a dia dele, ele é acostumado a falar em plateias, digamos assim, né? Com bastante gente ali. Quando você vai dar qualquer instrução, esse tipo de coisa, tem 50 soldados ali prestando atenção em você. Então, você já perde esse milindre de falar em público, né? E, como eu falei, durante a faculdade eu comecei a dar aula e gostei, né, de lecionar e continuei. Quando eu fui dar aula presencial, aí no cursinho foi a primeira vez que eu fui dar aula presencial, né? Antes a gente estava passando pela pandemia, então era tudo por vídeo. Eu achei que foi mais natural, entendeu? Não tive aquele milindre ali, nossa, primeira vez em público. Não, porque eu já tinha passado muito, eu já estava acostumado, entendeu? A falar em público, entendeu? Qual que é o nome do cursinho que o senhor trabalha? Diretas Concurso. Ele tem sede em Jundiaí, Sorocaba e em Campinas, se não me engano. E
o senhor atua em qual área? Dessas que o senhor falou, Jundiaí... Tá, eu trabalho em Jundiaí, eu dou aula em Jundiaí. E esse cursinho, ele é específico ou ele é amplo? Ele tem mais outros cursos, né? É um cursinho grande, então ele não trabalha somente com a Polícia Civil. Tem curso para Polícia Militar, tem outros cursos dentro do cursinho, né? Perfeito. E o senhor aplica criminologia em um, direitos em outro? Não, na verdade... Ou é tudo, digamos assim, o senhor dá aula para uma turma e eu vou dar 3 tipos de aula para essa turma? Uhum. Então, é porque a matéria da Polícia Militar só cai direito constitucional, tanto direito constitucional federal quanto a Constituição estadual. Então, essa matéria um outro professor dá. De direito, é só isso para a Polícia Militar, entendeu? Então, os outros ramos do direito administrativo, direito penal, processo penal, criminologia, direitos humanos, é tudo Polícia Civil que pede no edital. Entendeu? Então, eu só dou aula para a Polícia Civil. Eu já dei aula para a Polícia Militar, mas assim, cobrindo o professor que faltou de direito constitucional, entendeu? Entendi. Na pandemia o senhor deu aula via live. Hoje tem essas aulas via live ou só presencial? Então, é que hoje eu já estou sobrecarregado por causa do cursinho, então eu estou sem tempo, né? Aí, por essa razão, eu não consigo mais dar aula via live, entendeu? Tá. Só para finalizar aqui, Santo, o senhor gostaria de falar alguma coisa pro pessoal que tem vontade de servir? Porque como o senhor falou, o senhor não guarda mágoa do exército. Isso. Então quer dizer que algo de bom aconteceu. Uhum. Pode ser que, digamos assim, o caso do senhor foi bem específico, não acontece sempre. Sim. Esse pessoal que quer servir a vida militar, o senhor tem alguma dica para passar para eles? Algum bizu para pagar? Cara, a gente brinca que fala assim, que o militarismo foi feito por oficiais e para oficiais, né? Então, em primeiro momento, busque o oficialato, né? Claro. Eu quero ser militar, busque o oficialato, né? Principalmente de carreira. O meio militar, como eu falei, eu não guardo mágoas do meio militar, porque ele é de extrema importância para a soberania nacional, certo? Sem o exército, ainda mais um país importante nessa dimensão que é o Brasil, tem que ter um exército. Então eu não guardo mágoas da instituição, vejo a importância, né? O exército vai estar de braços abertos para você, entendeu? Procurando, obviamente, em primeiro momento aí o oficialato, né? Então, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado eu aí pelo convite, fiquei lisonjeado aí pelo convite que vocês fizeram. Essa honra é toda nossa. Obrigado, Bacana obrigado. mesmo. Muito aprendizado aqui com o senhor. Peço para todo mundo aí que está nos assistindo agora, se gostou do conteúdo, dá o like pra gente, isso fortalece demais, porque o YouTube ele vai entender que o nosso canal ele tá criando coisas que o pessoal vai gostar, então ele começa a distribuir mais. E peço também para vocês que se inscrevam no nosso canal, comente. Caso vocês tenham alguma história para contar, também comente pra gente, que a gente vai estar de braços abertos para ouvir. Vamos passar aqui também para você aquele abraço. Então, gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e dê o like, caso gostarem do conteúdo. É isso, a interação de vocês ajuda bastante no engajamento do canal. Comente, curta, compartilhe. Eduardo Bueno falou do sargento hoje, que ele ia assistir a live, fazia questão de assistir. Então comentem aqui. Se vocês têm história sobre o convidado, sobre o sargento, conta pra gente aí, a gente vai interagir com vocês, conversar mais. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, sargento, mais uma vez. Obrigado eu novamente pelo convite. Ok. Valeu.